Aqui no Mar da Galileia, no norte de Israel, à beira de um dos lagos mais bonitos do mundo, bem aqui ao lado, tradicionalmente, está aquilo que é chamado Monte das Bem-aventuranças. Não se sabe com certeza onde Jesus proferiu um dos seus discursos mais famosos, mais conhecidos, divulgados e aclamados através da história. Mas é muito interessante observar a realidade que, apesar do lugar não ser tão certo assim, sabemos que próximo daqui, em função dessa encosta natural que quase que cria uma espécie de teatro, permite que seja possível acontecer aquilo que é descrito nos evangelhos. E pensando sobre Jesus falando com os seus discípulos, você pode imaginar Jesus no início da sua trajetória, dos seus ensinos, do seu ministério com os seus discípulos, ele chega e vai apresentar, podemos chamar assim, o seu projeto. E eu fico imaginando, você deve entender o que está acontecendo no cenário do Império Romano. O povo judeu está debaixo da dominação estrangeira, há uma intensa expectativa sobre o que acontecerá no futuro, especialmente considerando a realidade de que o Messias, ou seja, o Rei prometido, haveria de vir e haveria de trazer paz, equidade, justiça e toda a realidade tão desejada naquele momento, naquela ocasião. Nessas circunstâncias, exatamente, Jesus surge, ele vai reunir os seus discípulos aqui para uma espécie de retiro, de conversa entre aqueles que se tornaram seus seguidores para falar sobre o seu projeto. E é tão interessante que eu fico imaginando quando Jesus começa a falar sobre a sua proposta, deve ter surgido uma grande interrogação na cabeça de todos eles a respeito do que haveria de acontecer. É muito interessante pensar sobre o projeto de Jesus, porque quando nós falamos em Jesus, muitas pessoas às vezes têm aquela ideia de uma áurea tão espiritual, tão metafísica, tão desconectada da realidade, que Jesus parece não fazer parte da realidade do mundo das pessoas a quem ele serviu e com quem conviveu. Olhando para o que nós vemos na sua proposta, ela parece muito concreta, muito objetiva. Jesus traz um projeto que é chamado o projeto do Reino de Deus. Esse projeto do Reino de Deus vai fazer toda a diferença, aliás, está sendo aguardado, esperado. O seu precursor, João Batista, está falando que o Reino de Deus está acabando de chegar e anuncia isso, anunciando que Jesus é aquele rei esperado. Então nós podemos entender todo o contexto da época quando o povo judeu, vivendo debaixo do domínio romano, com uma expectativa escatológica, pensando na possibilidade do fim do mundo, aguardando a chegada do famoso rei davídico profetizado nas Escrituras, está ansioso por alguma palavra que venha nessa direção. Então você pode imaginar a pertinência, a realidade circunstancial, histórica do projeto de Jesus. Quando anuncia o projeto do reino, ele vem ao encontro de uma necessidade absolutamente definida que acontece no cenário do povo de Israel, no contexto do domínio romano do primeiro século. Mas, além disso, nós devemos tentar entender o cenário para além dessa realidade circunscrita dentro dos limites apenas do povo. A ideia do reino era uma ideia tão importante e relevante que ela merece uma atenção muito particular e especial. A própria Bíblia nos dá uma ideia muito nítida de que o mundo é marcado por uma injustiça, por uma maldade, por um desequilíbrio social, por uma circunstância onde há ausência de paz e ausência de equidade, ausência de justiça, ausência de todos os elementos que permitem uma convivência adequada entre os seres humanos. E o que é que a gente vai descobrir e perceber aqui? Quando Jesus apresenta o projeto do reino,
Esse projeto do reino não é apenas uma realidade circunscrita ao contexto do povo de Israel. É muito mais do que isso. É uma expectativa de uma era messiânica, é uma expectativa de uma era de justiça, de paz, de bem-aventurança, de realidade da manifestação de todos os sonhos possíveis de bem-estar humano que aparecem com muita clareza, especialmente nos profetas do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que o projeto de Jesus, além de ter direção, além de ser absolutamente concreto, além de ser algo absolutamente pertinente ao contexto, ele vai ao encontro da esperança, da necessidade do coração humano no que diz respeito à sua relação com Deus, à sua relação com o próximo e à construção da vida em comunidade. E é muito interessante como a coisa vai acontecer. Qual é o problema de muitos projetos que são construídos na história humana, quer sejam eles de perspectiva religiosa, assistencial, de empreendedorismo, educativos, quaisquer que sejam eles? Uma das grandes dificuldades é quando alguém chega para dizer aquilo que todo mundo já disse. Quando alguém não tem qualquer referência de inovação, de fazer sentido dentro da realidade nova em que as coisas estão se delineando. O que chama atenção é quando Jesus vai começar a falar sobre a proposta do reino, ele começa chamando o coração dos discípulos de modo muito direto e concreto. O que é que ele vai dizer? Ele vai usar uma palavra tão importante, a palavra bem-aventurados, a palavra makarios em grego, que na verdade é uma tradução que veio de um termo hebraico. O Salmo 1, por exemplo, usa essa palavra, onde o texto diz ashrei, que significa bem-aventurado no sentido da pessoa que é bem-sucedida, mas o bem-aventurado não é só um bem-sucedido no sentido que as coisas deram certo, mas também uma pessoa que é contente, feliz e satisfeita. Ou seja, é uma realização completa, tanto externa como interna. E a pergunta é, quem é que é esse bem-aventurado? Quem é que é esse vencedor? Quem é que é esse indivíduo feliz? Esse indivíduo feliz, bem-aventurado, essa pessoa, é aquele que vai ser conquistador do reino com Cristo Jesus. É aquele que vai alcançar a vitória completa e, portanto, merece aqui uma atenção muito especial, porque você pode imaginar a empolgação dos discípulos ouvindo, olha, agora nós vamos saber como é que esse homem extraordinário que tem poderes especiais, que tem uma palavra de autoridade, que traz esperança para nós, que possivelmente vai ter condição de chefiar aí um embate com os romanos, qual é a realidade, qual é a grande vitória que ele tem a nos propor. E então Jesus começa a dizer aquilo que ninguém podia esperar. Duas coisas chamam a atenção. Jesus vai dizer algo que é muito novo, muito peculiar, muito diferente. Então ele traz o elemento novo que vai revestir de significado tão particular e único à realidade do reino. E segundo, ele leva essa realidade para as dimensões mais profundas e significativas do ser humano. Então, é tão conhecido, tão valiosamente recitado e divulgado, Jesus vai começar a dizer coisas impressionantes. O interessante é observar como é que Jesus vai tratar as, vamos assim dizer, inovações do seu projeto para aqueles que estão ouvindo a sua palavra. Quando se pensava em reino, a visão era absolutamente objetiva, absolutamente voltada para o contexto sociopolítico, quando se imaginaria um libertador que iria trazer um governo livre e que traria paz e tranquilidade para a vida dos judeus do primeiro século. Mas quando olhamos para o que Jesus começa a dizer, ele começa a dizer que vencedor, a pessoa de fato bem-sucedida, é a pessoa que é chamada pobre de espírito ou pobre em espírito, que é uma ideia tão interessante porque começa a mostrar que o problema do mundo não são exatamente estruturas, não são questões assim abstratas e
percebidas apenas no universo macro. Jesus desloca a realidade para o indivíduo e começa a dizer que um mundo melhor, que a realidade do reino, só pode começar não apenas por uma proposta política, mas por uma proposta de mudança pessoal, por uma atitude interna. O pobre em espírito ou de espírito é aquele que não tem nada para apresentar a Deus, que reconhece a sua fragilidade, o seu pecado. E não somente isso, mas aquele que diante da sua fragilidade sente tristeza, por isso bem-aventurados que choram. E todas as promessas ligadas a esse reino vêm exatamente dessa postura de alguém que se curva diante do rei e que se coloca na posição de súdito para que haja uma mudança interna pessoal que vá fazer diferença na sua própria vida. É interessante observar a sequência da maneira como Jesus vai tratar a situação, porque ele começa a dizer que essas pessoas que entendem que não tem nada a oferecer para Deus, que elas tomam uma atitude de sonhar com a mudança do mundo. Bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é a pessoa que vai agir à semelhança de Deus, que Ele é cheio de misericórdia. Uma pessoa que é pacificador, que traz as relações entre as pessoas e entre as pessoas e Deus de maneira a entrar em sintonia em vez de manter distanciamento. E surpreendentemente, Jesus não só desloca isso, mas prepara aqueles seus seguidores e súditos para entenderem a realidade de que, além do projeto ser objetivo, além de se entender que a guerra maior é internamente dentro de si, ele prepara para a grande batalha que todo projeto tem que enfrentar. É interessante quando ele diz que bem-aventurado mesmo serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque sempre foi assim desde o começo da história. Sempre o projeto de Deus enfrentou a maldade e a injustiça presente nesse mundo. É muito interessante observar a realidade de uma pessoa que quer fazer um projeto em sintonia com aquilo que Jesus tem a nos dizer, deve observar o que ele nos ensinou no famoso Sermão do Monte. Aqui na sinagoga de Corazim, uma das ruínas muito valiosas que estão também à beira do Mar da Galileia, nós vamos encontrar ruínas de uma sinagoga posterior, uma sinagoga, vamos assim dizer, bem padrão, que existia para os judeus dos primeiros séculos da era cristã. Interessante a gente observar como sinagoga padrão ela está orientada diretamente para Jerusalém e nós podemos observar nessa região, que foi uma região de bastante florescimento do judaísmo aí nos primeiros séculos, que se tornou muito valioso, especialmente quando os judeus se refugiaram aqui na Galileia. O que é interessante observar nessa sinagoga é não só perceber a construção feita com pedras, que são pedras vulcânicas, basálticas, escuras, bem diferente do que nós encontramos, por exemplo, em Cafarnaum, mostrando um estilo de vida mais comum, mais simples,
Mas vários elementos importantes, fundamentais, que representam o que é uma sinagoga nesse período foram achados aqui, mas um dos achados chama atenção de modo muito particular, aquilo que é chamado de cadeira ou assento de Moisés, que era um assento especial que havia na sinagoga para pessoas que fossem consideradas especialmente dignas. Vale a pena, quando nós olhamos para esta grande relíquia, esse grande achado arqueológico aqui, lembrar daquilo que aparece lá em Mateus capítulo 23, versículos 1 e 2, quando Jesus começa a condenar a liderança equivocada dos religiosos do seu tempo. Ele diz para os fariseus, escribas e fariseus, que eles gostavam de estar assentados nessa cadeira, nesse assento de Moisés, mostrando como eles tinham um gosto especial por um lugar de honra, por ter uma espécie de visibilidade social desejável que era a referência condutora do comportamento deles. E quando nós pensamos sobre isso, e o nosso objetivo aqui é tentar entender como é que Jesus, o maior líder de todos os tempos, como é que ele constrói a sua liderança, quais são as características que marcam o seu jeito de agir e de ser, nós vamos descobrir algo muito especial na pessoa de Jesus que representa a sua distinção em relação aos líderes religiosos que ele critica abertamente. Jesus vai ser marcado por uma autenticidade. O que nós vamos ver em Mateus capítulo 23? No conflito aberto entre Jesus e os fariseus, a quem ele chama de hipócritas, chama de sepulcros caiados, chama de raça de víboras. Jesus, assim, vamos assim dizer, numa linguagem bem clara, pega pesado, bate forte com os fariseus. E quando a gente lê isso, a gente pode até ter uma visão equivocada das coisas. Primeiro, algumas pessoas imaginam que esse comportamento é um comportamento dos judeus. Ninguém pode imaginar isso porque Jesus também é judeu, tão judeu quanto os fariseus e os outros grupos. A questão não tem nada a ver com isso. O problema também não é simplesmente o fato deles serem fariseus, como se os fariseus fossem o grupo religioso mais problemático. Ao contrário, diferente do que se imagina, os fariseus eram os religiosos mais sérios que existiam naquele tempo. Eram exatamente eles que se preocupavam em preservar a Torá, em ler as Escrituras e tentar entender, em fazer com que as pessoas viessem a seguir aquilo que seria claramente as exigências de Deus. Qual que é o problema? Quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, deve se exigir dessa pessoa muito mais. Então, por causa disso, os fariseus, que eram, vamos dizer, aqueles de quem o povo esperava alguma coisa, tinham uma responsabilidade maior. E qual é o problema que eles enfrentaram? Não é um problema exclusivo nem de judeus, nem de fariseus, nem de cristãos, nem de religiosos. É o problema de qualquer pessoa que chega numa posição de liderança e perde a referência. E quando se perde a referência, o que acontece? Não existe mais autenticidade. A pessoa se torna refém da sua glória pessoal, se torna refém da posição elevada que representa uma espécie de possibilidade de manipulação do grupo, se torna refém da sua posição de conforto, porque as pessoas que o consideram alguém de honra, especialmente relevante na sociedade, o tratam de maneira diferenciada, portanto existe um perigo enorme de alguém estar numa posição religiosa elevada e manipular e fazer uma espécie de comércio religioso indigno em função da sua perda de referência, da responsabilidade da sua função. Por isso, Jesus vai falar muito fortemente contra a atitude desses indivíduos que se entregaram ao sabor do poder político, da posição social, daquilo que representava uma honra, uma glória particular.
Isso nos leva a pensar e a refletir seriamente na realidade de hoje. O que tem acontecido em muitos cenários religiosos ou até mesmo em cenários quando pessoas estão liderando outros aspectos? Nós perdemos a referência do conteúdo, perdemos a referência daquilo que significa consistência e começamos a entrar numa espécie de postura, perdoe-me a expressão, mas é verdade, uma postura plenamente marqueteira. Por que é que Jesus é fascinante? Por que que Jesus é diferente? Por que que a sua liderança nunca perde sentido? Por que que Jesus atravessa os séculos imaculado na sua fascinação? Porque Jesus nunca foi marqueteiro. Jesus nunca vendeu o reino de Deus em 3 vezes sem juros. Jesus nunca tentou negociar dizendo, puxa pessoal, olha aqui os fariseus estão vindo, então vamos conversar aqui, vamos ver se a gente consegue chegar a um meio termo. Jesus nunca agiu de um modo a tentar agradar romanos ou nem mesmo agradar os seus próprios discípulos. Um líder de verdade pode até manipular o comportamento das pessoas por interesses escusos e usar a sua liderança de maneira equivocada. Mas esse tipo de atitude, de alguém que tem a capacidade de liderar e que perde o caminho, pode funcionar temporariamente, naquele momento, mas nunca de fato fará diferença na vida das pessoas, porque o líder autêntico, o líder sintonizado com o comportamento de Jesus, ele vai fazer diferença na vida das pessoas, trazendo impacto por causa da sua postura de comprometimento apenas com a verdade, com aquilo que ele tem que ensinar. Se essa verdade é maculada por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses pessoais, por vaidade, por glória própria, certamente será algo completamente diferente daquilo que Deus deseja para a nossa vida. A dificuldade que nós enfrentamos é que, de modo geral, a nossa época é muito imediatista. Nós vivemos de modo a estar enfrentando uma sociedade que a gente pode chamar de sociedade pragmática e imediata, que quer resultados, vamos dizer, superficiais e que sejam rápidos demais para acontecer de acordo com os nossos interesses e perdemos a perspectiva de uma formação, de uma visão de que transforma a vida das pessoas consistentemente, assim como uma planta que adquire raiz, que adquire tronco, firmeza, que resiste a tempestades e que prossegue adiante. A proposta do reino de Jesus é uma proposta impressionante. Por quê? Porque ela não trabalha só com ideias. Ela não trabalha somente com uma visão macro da realidade, nem com uma abstração. Ela trabalha com uma ideia de que é necessário fazer com que as pessoas tenham um upgrade, que elas passem a ter um amadurecimento superior, que elas sejam pessoas melhores. E não é possível construir gente de valor sem uma liderança marcada por autenticidade. Por isso, Jesus impressiona, porque Jesus nunca negociou os valores do reino, Jesus nunca deixou de dizer a verdade, Jesus nunca foi uma pessoa que disse, olha, agora vamos falar isso, daqui a pouco a gente precisa falar diferente. Jesus soube se posicionar e você sabe muito bem, não há como confiar num líder, acreditar numa pessoa em que você não percebe que essa pessoa, no fundo, acredita no que está dizendo. Que essa pessoa tem plena confiança, que aquela pessoa está falando com conhecimento de causa e do fundo do coração. O que é que nós estamos pensando? Que tipo de mundo e sociedade queremos construir? Mesmo no empreendimento acadêmico ou no empreendimento comercial, no mundo empresarial, nós não podemos construir uma sociedade que se fundamente apenas na vitória imediata sobre o outro. Uma espécie de concorrência selvagem, no mundo onde todos os artifícios são possíveis simplesmente para que eu tenha um pouco de lucro a mais. Será que isso será de fato positivo? No primeiro momento parece bom, mas que tipo de mundo é esse? Se
a nossa performance, a nossa capacidade de desenvolvimento não for permeada por esse comprometimento com a verdade, com uma atitude autêntica que significa caráter sintonizado com as verdades do reino, a gente pode até prosseguir, mas seguramente nós não chegaremos no final das contas a lugar nenhum. Por isso, qualquer líder de qualquer área que não esteja sintonizado com a autenticidade de Jesus e que esteja apenas interessado no assento de Moisés, merece da parte dele as duras palavras, raça de víboras, sepulcros caiados e uma palavra de reprovação total por esse tipo de comportamento.